eu queria te agradecer, para mim é uma honra, tá? Maravilha. Eu sou leitor do que você escreve, já vi documentários, participações, o seu pensamento. Eu quero aqui dizer que a equipe que trabalha comigo está absolutamente também. A minha felicidade aqui é de todos que trabalham comigo na OAB, que tem a questão dos nossos povos originários como uma questão muito importante. Lembravam para mim agora há pouco de uma frase sua que devemos ser radicais buscando a sobrevivência, né? Devemos lutar pela sobrevivência. Eu acho uma frase tão atual. Mas eu não tenho jeito, eu tenho um vício, Ailton, que é a minha origem. Eu sempre começo essa minha conversa falando da Constituição de 88. E eu revi um depoimento lindo seu, um discurso na época da construção desse texto constitucional, onde você falava em um país que foi milhões de quilômetros quadrados que foram que o sangue, né, dos nossos povos originários irrigou. Né? E eu lembrava que talvez aquele momento, a Constituição de 88, para nós todos, fosse um divisor de águas, né? Um momento Sim. que prometia coisas melhores. Como você vê hoje, do alto da tua experiência, passados esses 32 anos, como que você vê esse processo histórico pós-constituinte, e o que avançou e o que retrocedeu nesse processo? Maravilha. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Não tenha dúvida que para mim é uma honra e um privilégio ter a oportunidade da gente tratar de um tema tão importante quanto a nossa Constituição. A Constituinte, ela inaugurou um novo tempo para a história do nosso país, não tem dúvida. E o fato da gente ter encontrado muitos percalços ao longo do caminho e estar vivendo agora circunstancialmente uma tragédia do ponto de vista da democracia, isso não diminui o arco-íris amplo que a Constituição de 87, 88 inaugurou. Ela inaugurou uma cidadania que o nosso querido Ulisses Guimarães, ele saudou essa Constituição como Constituição cidadã. Eu entendo o sentido da expressão, porque o que ele estava dizendo é o seguinte: o Brasil agora ele estava chegando no final do século XX com o desafio de ser um país, digamos, contemporâneo do mundo. E a cidadania é o desafio planetário. Então eu entendo que o Dr. Ulisses estava falando de uma cidadania planetária. E que, para mim, eu vislumbro isso como uma constante renovação. Naquele tempo que eu era jovem e participei do debate da Constituinte, eu achava que uma Constituição era um documento eterno. E achava que era uma coisa para sempre. E a gente ainda tem essa coisa de ficar observando os Estados Unidos como exemplo, digamos assim, de democracia, de experiência republicana. E eu pensava, bom, os Estados Unidos têm uma Constituição que tem alguns artigos e pronto. A gente tem um livrão enorme, a gente disserta sobre tudo. E será que a nossa Constituição vai durar a vida inteira? Eu aprendi rápido que Constituição é também um pacto social. Ela só vale enquanto a sociedade respeita e reconhece. Quando a sociedade começa a declinar do sentido de respeito para um contrato social, que é a Constituição, é porque ela está sendo posta em questão em sentido amplo. E os brasileiros parece que não têm convicção do que é a nossa Constituição, que a gente construiu naquele processo há cerca de 30 anos atrás, né? Mais de 30 anos. E se nós estamos diante de uma novidade hoje, que eu não queria perder a oportunidade, presidente, quero dizer para o senhor que o que eu quero agora é o novo constitucionalismo latino-americano. Eu quero convocar, junto com o senhor, um debate sobre o novo constitucionalismo, onde o Brasil possa ter uma Constituição plurinacional. Eu não sei se eu te assusto, mas a América Latina, o Chile está dando um exemplo para a América Latina, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, o Equador,
E eu acho que mesmo a Argentina, ela tem uma disposição para discutir a história fundada desses países, que são países com uma marca colonial profunda e que imprimiu isso, inclusive, no nosso modo jurídico, o nosso sistema jurídico, toda essa história nossa. É bom não se esquecer que os nossos primeiros bacharéis, eles se formaram em Coimbra, não foi? Sim. Então, o curso de Direito é a formação típica do colonizador. Aliás, a formação em Coimbra manteve a unidade da classe dominante brasileira, né? No Brasil não havia universidade aqui, ao contrário da América Espanhola, e isso causou a unidade da elite brasileira, e aí podemos também discutir com que finalidade. De certa maneira, eu entendo que a nossa tradição jurídica, herdada de Portugal, ela não permitiu o surgimento de um pensamento originário sobre esse território, sobre esses povos, que são muitos. Só os povos originários daqui são reconhecidos no último censo na casa de 205 etnias. Então, eu vou por essa sua provocação inicial, esse seu chamado ao debate. O Chile, olha que interessante, o Chile não fez uma constituição pós-ditadura. Teve uma ditadura sanguinária de Pinochet e essa constituição se deu nos anos 80 como uma constituição de transição. Agora o Chile está discutindo justiça social, uma melhor divisão das rendas do país. O Chile, que era dado como um exemplo pelo neoliberalismo de sucesso econômico, está discutindo o que fazer da riqueza e como dividir essa riqueza de forma menos desigual. Se eu não me engano, inclusive, o presidente dessa Assembleia Constituinte, estava sendo discutido essa semana, será um representante de um povo originário. Você acha que nós estamos na contramão? Mais uma vez estaríamos, né? Porque é da história. Eu já vi um documentário seu que você fala no trânsito entre os Andes, principalmente dos povos guaranis. Essa integração que existe continental, principalmente pelos povos originários, ela sempre foi negada a partir do Tratado de Tordesilhas. É como se o Brasil não fosse parte da América Latina. Nesse ponto, nós também estamos na contramão, Krenak? Para além de nós sermos, no continente, o único país de língua portuguesa, nós somos também, na América Latina, o país que não se entende como América Latina. Essa herança portuguesa, ela fez com que a gente ficasse com mais vínculo com a Europa durante muito tempo do que com os nossos vizinhos aqui, nossos vizinhos territoriais. E é claro que os povos originários não têm no seu pensamento essas fronteiras instituídas, nem do tratado, nem de todas as outras fronteiras, nem aquelas que o Barão do Rio Branco estendeu lá no Acre com a Bolívia, lá em cima com a Amapá. Essas fronteiras para nós, são fronteiras fluídas, digamos. Tem povos, os Yanomami, a metade do povo Yanomami vive no Brasil, a outra metade vive na Venezuela. O povo Ticuna, mais ou menos a mesma situação. Os Dessana, Tuiuca, Tucano, são povos que estão lá no Alto Rio Negro, compartilhando 5, 6 línguas regionais, inclusive o castelhano. Então, nós somos povos com uma experiência pluricultural que o modelo de fronteiras instituído não expressa mais as mentalidades, e isso cria muito conflito, cria muita descontinuidade, e seria maravilhoso se a gente tivesse mesmo a disposição de fazer o debate como está acontecendo no Chile, onde é uma mulher do povo Mapuche, quer dizer, é uma mulher de um povo que ficou historicamente excluído, que está presidindo a Assembleia Nacional Constituinte, que está ainda se organizando, digamos, ela vai coordenar os debates. Então, é muito importante isso, e o fato do Chile ter tido uma experiência tão traumática quanto nós com relação a ditaduras, ele só acrescenta relevância à disposição daquela sociedade que forma o Chile em acolher o povo Mapuche
como uma orientação para refundar a história do Chile. Eles tiveram coragem, estão dizendo que é a refundação, não é um arranjo, não é um concerto temporário. Eu acho isso uma esperança muito bem-vinda, é um estímulo muito bem-vindo, que eu espero que aqui no Brasil a gente consiga ter o mesmo entusiasmo que na década de 80, quando a Ordem dos Advogados, a OAB, teve um papel decisivo na convocação pública dos debates. E outras ordens, né, a Associação Brasileira de Imprensa, as organizações de trabalhadores, a CNBB, todas essas ordens, digamos assim, da sociedade brasileira, elas estavam entusiasmadas com uma refundação também do Brasil. E a gente ainda está devendo o aprofundamento dessa experiência. A gente não pode perder a oportunidade. E falando dessa experiência, uma dos avanços, óbvio que a gente trabalha muito nos últimos anos com a ideia de resistência, de sobrevivência, e a tua obra é muito ligada também à questão socioambiental, à questão ambiental, principalmente a partir da sua experiência em relação ao Rio Doce, né, que foi profundamente impactado com um grande crime ambiental, um crime ambiental que marcou época, talvez marcou esses nossos tempos. E nós estamos vendo um retrocesso. Eu lembro uma frase sua que o deslumbramento com a Mata Atlântica que causou esse deslumbramento aos europeus, ele se deu também em virtude daqueles que plantaram aquele enorme jardim, né? Aqueles que cultivaram e cuidaram daquele enorme jardim. Parece que o Brasil agora, 5 séculos depois, está enfrentando de novo a mesma guerra, digamos assim, de ampliação de domínios, de destruição da mata, de exploração de garimpo ilegal, de quebra da demarcação que vinha avançando das terras dos nossos povos originários. Como você vê esse momento de resistência e o reflexo disso a médio prazo? Porque aí, mais uma vez, estamos na contramão do mundo também na discussão sobre a sustentabilidade. Você que é um dos grandes pensadores e autores dessa discussão entre nós e no mundo. Na verdade, parece que não é o Brasil, num sentido amplo, que está fazendo esse avanço da fronteira econômica interna no nosso território. Parece que o que está acontecendo é que o capital, ele não tem fronteiras e ele também não tem limite. Então eu acredito que é o capitalismo que descobriu, nesse território que nós chamamos de o Brasil, uma plataforma de exploração que o mundo não está oferecendo e que nós somos uma espécie assim, de lugar ideal para as prospecções, tanto no campo da produção de comida, né? Já teve alguém aqui, alguma autoridade desse governo atual, que diz que o Brasil pode ser o celeiro do mundo. Isso é uma disposição pessoal dele, que ele deveria limitar-se a considerar que é um assunto particular. Ele não pode dispor daquilo que é o comum para virar celeiro de ninguém. Nós não somos o celeiro do mundo. Nós somos um território que precisa ter dignidade, respeito com o seu povo. E, primeiro, alimentar os 12 milhões de brasileiros que estão na linha, de novo, da fome e da pobreza, antes de fazer piada em fóruns mundiais dizendo que nós somos celeiro do mundo. O agronegócio avança sobre um bioma que é o Cerrado, que tem tanta importância quanto a Mata Atlântica. E parece que existe um consenso de que o Cerrado está disponível para esse tipo de predação. A floresta amazônica, que tem esse apelo e que tem esse sentido global de ser um regulador de clima no planeta, assim como os oceanos também regulam o clima no planeta, elas estão sendo atacadas não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Os oceanos estão se constituindo em lixeiras, né? As fossas oceânicas estão cheias de PET, de plástico, de lixo de plástico, que de vez em quando o mar resolve jogar de volta na praia, e a gente vê aquelas imagens na televisão de cidades litorâneas sendo entupidas de lama e plástico e lixo.
E os animais, as espécies marinhas também sendo predadas de uma maneira estúpida. É como se nós tivéssemos perdido a governança global. Aquela ideia de que era possível cada país cuidar de si e todos juntos cuidar do mundo se perdeu com o século XX. O século XXI ainda está aí retardado, com a herança profunda do século XX. A nossa historiadora Lili Schwartz, a Lili diz que o século XX demorou para começar. Só teria começado com a Primeira Guerra Mundial. E que parecia que o século XXI também ainda não tinha conseguido se desatar das nossas manias do século XX, do atraso do século XX, do modo industrial de pensar, daquela ideia de que nós estávamos nos modernizando. A ideia de mineração, garimpo, estrada, hidrelétrica, todo esse pacote é um pacote de país subdesenvolvido, querendo parecer um país moderno e desenvolvido. Mas, na verdade, é uma subservência à pressão do capital. É o capitalismo que está fazendo isso com a gente. A gente não pode se atribuir dizendo os brasileiros decidiram comer a floresta. Não. Alguns brasileiros, associados de maneira, inclusive, obscura com o capital internacional, estão vendendo aquilo que a gente chama de pátria, né? Que também deveria ser discutido, né? Porque se a pátria pode ser privatizada, a gente deveria perguntar por que todos nós somos tão zelosos com alguma coisa que pode ser apropriada de uma maneira tão descarada como vem sendo feito em relação, por exemplo, aos chamados recursos hídricos. Os nossos rios. Eu estou a menos de 1 quilômetro aqui da passagem daquela lama de Mariana, no corpo do Rio Doce, que os Krenak chamam de Uatu. O Uatu está aqui, eu estou no município agora de Conselheiro Pena, e a nossa aldeia fica entre Conselheiro Pena e Resplendor. Aqui é o lugar onde eu consegui sinal de internet para a gente fazer essa comunicação. Então, o que acontece é o seguinte, nossos rios, nossas florestas, assim como os nossos ecossistemas, eles estão sendo esbulhados. E não adianta a gente ficar se digladiando e dizendo, o Brasil, mais uma vez, está metendo os pés pelas mãos. Porque o Brasil é uma subjetividade. Ele só existe quando nós somos capazes de nos reconhecer uns aos outros em respeito à diversidade da cultura, do lugar social. Os negros no Brasil continuam sendo tratados como escravos fugidos. E o senhor que preside uma ordem muito importante, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, pode olhar no horizonte dessa ordem, que é tão popular, quanto por cento dos bacharéis são negros. Outro dia eu vi um senhor negro questionando policiais no pátio de um shopping, e os policiais não acreditavam que ele, por ser negro, podia ser um bacharel. Exigiram que ele provasse com documentos que aquele negro era um advogado. E mesmo assim os policiais afrontaram aquele advogado, como se ele não tivesse a proteção formal de uma ordem dos advogados do Brasil que obrigasse a PM a respeitar a fala daquele profissional do direito, daquele aplicador do direito, não é isso? Então, como que nós fazemos para que esse nosso país deixe de ser tão desigual que julga as pessoas pela cor da pele, né? Eu estou falando da questão dos negros porque eles são a maioria gritante no nosso país. O povo indígena é 0,2. Quer dizer, a gente não chega nem a 1% da população do país. Nós não alcançamos nem 1 milhão da população. E os negros, que são 40 e tantos, por cento da população, 47% da população desse país, que continuam sendo tratados como se tivesse fugido de alguma fazenda, de algum patrão. A gente tem que botar em debate que tipo de Brasil
que a gente invoca quando eu falo os brasileiros. Se esses brasileiros incluem os índios e os negros, ou se esses brasileiros são só os brancos, de preferência, brancos do Sudeste. Porque na Amazônia também, quem não é índio é caboclo. E é tratado com a mesma falta de respeito. Basta ver o jeito que a população de Manaus é tratada. Como eles vivem ali naquelas palafitas e todo mundo acha que é folclore. Tem um folclore arquitetônico, que são aquelas palafitas que quando a enchente inunda tudo, o esgoto e os animais e tudo flutua no chão das cozinhas e das casas. Isso é uma indignidade. 30 anos depois da Constituição Cidadã, a gente tinha que ter resolvido isso. Há 20 anos atrás foi lançado um programa chamado Cidades. Na verdade, foi criado um ministério, o Ministério das Cidades. E foi dado posse, inclusive, a um ministro, que eu acho que era o Tasso Genro ou o Olívio Dutra. Olívio Dutra. Em 1 ano e meio, esse ministério foi extinto. Quer dizer, a gente não tem coragem de encarar o problema urbano no Brasil, onde vive uma população tratada da maneira mais indigna. Como é que a gente vai tratar o problema urbano no Brasil? E como que a gente vai tratar o problema dos índios no Brasil, se nem o problema urbano é enfrentado? Os índios não pagam imposto, e até ontem nem votavam. A gente não era interessante para político nenhum. Agora tem uns políticos totalmente esquizofrênicos que inventam de ir meter o pé nas portas dos índios como se eles fossem verdadeiros Papai Noel, que foram lá dar um presente para o povo indígena. Só que o presente se traduz em invadir nosso território e violar nossos recursos naturais. Então, assim, é muito cínico, é cara de pau. Para mim, não dá para chamar isso de o Brasil. Agora, entendo bem. Agora, por exemplo, alguns avanços que nós julgávamos avanços, eu quero ouvir tua opinião se é mesmo. Por exemplo, nossa geração cresceu com o pensamento de Rondon, do fim da violência, do fim da morte dos povos originários. Né? Ele dizia que a autoridade pública não poderia até morrer, mas não poderia matar. Né? Que a história da relação com os povos originários era a história da morte, do homicídio, do assassinato. Essa cultura, ela, por exemplo, foi muito forte, foi vitoriosa nas Forças Armadas. Rondon foi um marechal, um pensador das Forças Armadas brasileiras a partir do positivismo. Não te parece que mesmo essa ideia, ainda em construção do que seria Brasil, ela também está em choque com uma volta ao passado, quer dizer, a monocultura, a hiperexploração da mão de obra, a destruição das matas, um país voltado digamos assim, a um pensamento periférico, né? Cada vez mais uma colônia do pensamento agora de extrema-direita do mundo. Não te parece que mesmo essa ideia embrionária, eu entendo a tua crítica, ou inexata, imperfeita de Brasil está se perdendo ou retrocedendo? O nosso querido Rondon, ele é ainda hoje, né, para as Forças Armadas, ele é o patrono das telecomunicações. Foi ele que estendeu as linhas de telégrafo às regiões mais distantes da fronteira norte do Brasil, né? E que forjou esse lema: morrer se preciso for, matar nunca. Era o mantra que ele ensinava aos seus auxiliares e ensinava principalmente aqueles colaboradores seus que foram abrir as fronteiras do Brasil, como mais tarde se seguiu depois com os irmãos Vilas Boas, né? Até criar o Xingu, o Parque Nacional de Xingu. Então esse indigenismo que tinha também o Darcy Ribeiro, um antropólogo, que tinha muitos outros, tinha Gomes Carneiro, tinha outros generais e outros militares também que pensavam da mesma maneira que Rondon. Eles foram engolfados pela modernidade, essa modernidade tardia do Brasil, que chegou com o Juscelino, com o golpe,
e com toda essa história do Brasil virar um país industrializado, moderno, e que esqueceu mesmo a possibilidade de estabelecer novas relações internas com sociedades que viviam na floresta, como os povos indígenas, por exemplo, mas também com os seringueiros, aquele povo do Chico Mendes, que ficou perdido na floresta cortando seringa até outro dia. E o Chico Mendes teve que morrer. Chico Mendes teve que ser assassinado para dar visibilidade a um povo que historicamente estava perdido na floresta. Né? Podia até imaginar que aquele povo ficaria até o século XXI cortando seringa, vivendo uma vida em condições análogas à escravidão, porque quem reclamava a propriedade daquelas faixas de terra que eles ocupavam geralmente tinha escritório em Londres ou até em outros países. Parece com aquela história da borracha na fronteira do Brasil, né, do caucho, a história do caucho e da borracha, onde os índios eram escravizados para cortar o caucho no período da década de 30, 40, e que no Brasil continuou até a década de 70. Eu conheci seringueiros e conheci indígenas que tinham marca no corpo deles, tatuada, com o nome do patrão, o dono. Não sei se o presidente sabe que entre o povo Kaxinawá havia homens e mulheres que tinham um carimbo parecido com aquele que os nazistas botavam nos judeus. Era uma tatuagem impressa dentro da pele com as iniciais do dono, do cara que reclamava a propriedade daquela floresta, que geralmente eram milhares de hectares. Quando nós fizemos a luta junto com Chico Mendes, os índios e os seringueiros, nós fizemos esses documentos falsos, essas grilagens, serem todas perdidas. E nós criamos um novo modelo de unidade de conservação, que são as reservas extrativistas, onde vivem índios, seringueiros, ribeirinhos, comunidades extrativistas, mas não mais como escravo. Eles são cidadãos vivendo em territórios da União, onde eles têm a posse permanente, igualzinho às terras indígenas, que é mal entendido. As pessoas falam, os índios têm terra demais. Os índios querem terra demais. A gente precisava fazer uma campanha para explicar que todas as terras habitadas pelos indígenas são do patrimônio da União. E o processo regulatório só se conclui quando elas são registradas no Serviço do Patrimônio da União. Né? Então, assim, só as pessoas muito maldosas é que podem dizer que os índios são folgados, vivem à toa nessas florestas e não contribuem para o progresso. É maldade isso, é cínico isso, e é feio quando isso é feito pelo governo. Agora nós temos a Fundação Nacional do Índio traindo o sonho do Rondon e perseguindo os índios. Então, cadê o Rondon? O Rondon morreria de vergonha de novo se ele estivesse vivo hoje. Aliás, se ele estivesse vivo, ele deveria estar agora com 150 anos. E estaria, sem dúvida, muito envergonhado. Eu quero aqui, já que falamos aqui da questão da demarcação, agradecer a nossa Comissão de Assuntos Indígenas. Nós fomos admitidos pelo Edson Fachin na ação que tramita no Supremo. A Ordem segue a sua luta de apoio aos nossos povos originários nessa questão em especial. Eu quero também te fazer uma pergunta, Ailton, e de forma... É impossível não fazê-la lembrando a história, né? Talvez os povos originários, a maior devastação, o grande genocídio que houve no século XVII, a partir da chegada dos povos portugueses, dos povos europeus, se deu também pela questão deste contato, né? da saúde, da fragilidade dos novos. Chegaram, eu vi uma fala sua, né? Citando Darcy, chegaram aqui fedendo, doentes, né? E transmitiram doenças àqueles que aqui estavam vivendo na floresta, vivendo de forma estável e dialogando, aceitando o diálogo entre diferentes etnias.
mas essa devastação se repete agora, claro, num outro momento histórico, com o mundo globalizado. Eu queria saber um pouco da tua visão do efeito da pandemia, porque o mundo está preocupado com isso. A OAB foi com a Comissão Arnes, semana passada, a ONU, denunciar essa situação dos povos indígenas no Brasil, a falta de cuidado e a falta de políticas para esses povos indígenas na pandemia. Eu queria um pouco aí o teu depoimento sobre esse assunto atual, que infelizmente não é tão atual, é da história também do nosso país. Talvez a iniciativa mais importante no sentido de proteger a vida dos povos indígenas no contexto da pandemia foi quando nós conseguimos que o STF e que o Ministério Público atuasse prontamente, obrigando o Ministério da Saúde a manter o SUS, a manter o DICEI, os distritos sanitários indígenas que integram o subsistema da saúde, né, o SUS, e assegurar um número de 430 mil vacinas para que os indígenas aldeados fossem vacinados ainda no começo do ano de 2021. Aqui mesmo na nossa aldeia Krenak, no final de fevereiro, as 130 famílias, todos receberam a primeira dose da vacina. E depois, até a segunda quinzena de março, todos estavam imunizados. Eu tenho acompanhado as informações que as organizações indígenas como a COIAB, a FOIRNE e a APIB fazem, atualizando os dados sobre contágio, morte entre comunidades indígenas, e junto com essa informação existe a de que 80% de toda a população indígena do Brasil já foi vacinada. Não tem nenhum outro segmento da nossa sociedade que se antecipou em relação à prioridade da vacinação para todo mundo. Nós fizemos isso e essa foi a primeira ação protetiva que eu acho que teve eficácia. Senão eu não podia nem estar aqui agora, a cerca de 40 quilômetros da aldeia, fazendo essa conversa. Nós não estamos andando por aí, porque nós sabemos que além de tomar a vacina, nós precisamos esperar que os outros brasileiros, que eu acho que ainda estão numa subestimada entre 30 e 30 e poucos por cento, que teriam recebido a vacina. Enquanto 70% não tiver recebido a vacina, a gente tem que evitar aglomeração, evitar o trânsito à toa e, se possível, trabalhar de onde você está morando, está residindo, com seu grupo, com sua família, com sua comunidade. Os indígenas estão seguindo, talvez mais do que outros grupos sociais, essa preocupação exatamente porque já viveram outros genocídios, já viveram outras experiências de extermínio que a negligência e até a omissão de socorro pelo Estado ficaram bem caracterizados. É por isso que na Constituinte, em 87, a gente encerrou um longo ciclo de desaparecimento dos povos originários e começamos um novo ciclo, que é o de ressurgimento. Nós éramos, naquela época, o censo contou 360 mil pessoas. O último censo disse que nós somos na casa de 1.930.000. Eu acho que quando fizerem um novo censo, e tomara que façam, que devolvam o orçamento do IBGE para ele fazer o censo, vão descobrir que nós somos mais de 1 milhão. Então nós não somos um povo em desaparecimento. Nós somos um povo que está aqui para ficar. Nós não estamos aqui para desistir dessa jornada. E os brasileiros que vieram da Itália, da Alemanha, do Líbano, do Japão, de qualquer lugar, e todos viraram brasileiros, eles têm que entender que nós já estávamos aqui e que existe um direito que chama indigenato. Eu aprendi isso com o professor Dalmo Dallari. Professor Dalmo Dallari e os outros mestres dali da Escola de Direito lá do Lago São Francisco ajudaram muito a gente a produzir uma proposta para Constituinte, e eles sempre me diziam, inclusive apoiado em João Mendes Júnior,
eles diziam: o indigenato é anterior a qualquer princípio que a Constituição venha estabelecer. A Constituição só deve reconhecer o indigenato, reconhecer que vocês já estavam aqui. Vocês não precisam pedir a um constituinte para dar terra para vocês, e vocês sabem disso. O constituinte deve respeitar esse princípio que desde sempre foi reconhecido. Até os reis católicos lá de Portugal. E nós somos protegidos por esse indigenato, nossos territórios, a nossa territorialidade, digamos. Você falou, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque me ocorreu que ao longo da semana, está até nos assistindo o doutor Antônio Fabrício, nós discutimos indenizações dos acidentes das barragens, nós assistimos nos grandes jornais do Valor Econômico, na Folha de São Paulo, a discussão sobre a recuperação judicial das empresas que foram aí responsáveis por esses grandes crimes ambientais. Mas pouco se fala da recuperação do Rio Doce. Como é para você, que é uma referência dessa luta socioambiental, que tem um povo, o povo Krenak, que tem essa profunda relação com este rio, como está sendo esse processo de recuperação, se é que está sendo, como está sendo todo esse impacto a partir desses graves crimes ambientais para a sua comunidade, para você? Como é a sua visão sobre isso? Presidente, do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista das ações, digamos, promovida por órgãos de controle ambiental, foi feito muito pouca coisa. As medidas são medidas paliativas, aquilo que eles chamam de emergenciais, são ações emergenciais, que estão muito mais sendo provocadas pelas comunidades que reivindicam o fornecimento de água. O pessoal que vive na bacia do Rio Doce continua sendo abastecido por caminhão-pipa. A aldeia Krenak é abastecida por caminhão-pipa. Então, dizer que o Rio Doce está sendo recuperado enquanto as pessoas continuam sendo supridos com caminhão-pipa é uma falácia. Sequer a questão das compensações financeiras foram concluídas. Tem gente que sequer foi relocado. O pessoal de Bento Rodrigues até hoje não tem casa para morar. Então, nós estamos dependendo do tempo, o tempo e a própria dinâmica de regeneração da natureza é que está recuperando o Atu, esse Rio Doce. Esse Rio Doce que os Krenak chamam de nosso avô, ele está se recuperando com o tempo. Quer dizer, ele está fazendo o que eu preconizei no calor do acidente. Eu disse: tem que suspender todas as atividades ao longo da bacia, numa faixa de 10 quilômetros à direita e à esquerda, por 30 anos. E o rio vai sarar e não precisa gastar um centavo. Aí eles disseram: mas é impossível, a gente não pode parar as atividades econômicas ao longo do rio. Ora, a comunidade que vive nessa bacia do Médio Rio Doce sempre viveu nos índices de pobreza mais absoluto, assim como o pessoal do Jequitinhonha. Então, se for um povo que sempre viveu na pobreza, com um rio sendo predado, que tal deixar esse povo viver na pobreza com um rio recuperado? Seria lucro para o povo e prejuízo para a indústria e o comércio. Ora, a indústria e o comércio ela saqueia essa região da maneira mais irresponsável há pelo menos 80 anos. Porque essa região do Médio Rio Doce, as primeiras cidades daqui, elas foram fundadas no começo do século XX. No final do século XIX não tinha cidade aqui. A Valadares foi fundada na década de 10, 15, por aí. Quer dizer, os meus antepassados andavam onde é praças e ruas de Governador Valadares, caçando, pescando. Então, é muito cínico querer dar de barato que o povo nativo tem que pagar pelo lixo e o esgoto que eles jogaram no corpo do rio. E a discussão sobre economia, sobre atividade econômica, tanto que ela também deixou de confuso o debate do próprio combate à pandemia, né? Em dado momento, o governo
sustentou que era mais importante manter a economia funcionando do que propriamente defender a vida dos brasileiros, e acredito eu vai responder por isso perante a história. Você tem uma referência também nesse pensamento de um novo mundo, né? Ideias para adiar o fim do mundo. Eu queria aqui encaminhar para o final, te agradecendo enormemente. Estou vendo todo o teu esforço, você teve que parar na estrada aí para nos atender. Agradeço demais. Tomara que, passado tudo isso, eu possa te receber no Conselho Federal, possa ir te visitar. Quero te dizer que adorei porque eu ando muito numa linha de resistir e sobreviver, tanto que foi a frase tua que eu usei para abrir, mas por que não ser ousado, né? Por que não pedir para o Brasil a mesma reflexão que o resto da América Latina começa a fazer, também com base na desigualdade, também com base na perseguição histórica dos nossos povos, pela falta de diálogo, pela forma opressora. Então, só por isso eu já te agradeço enormemente. Você me deu aqui uma aula de vida, dizendo, Felipe, não basta sobreviver. Aquilo eu disse ali, é hora de avançar, né? Então, que a ordem possa ouvir, que todos nós possamos ouvir, que é hora de avançar. Mas eu queria deixar para você essa última pergunta, ideias para adiar o fim do mundo, esse conflito entre economia, atividade econômica e toda a desigualdade que ela gera. Você falou na questão das nossas populações, dos negros no Brasil. Eu acabo de ler um texto dizendo que essa pandemia tende a acirrar a desigualdade racial no país, ela tende a extinguir, inclusive, pequenas participações em poucas regiões. Ela significará outra coisa que não seja também concentração de renda na mão dos povos brancos. Como você vê esse momento? Desculpa, a pergunta aqui foi uma miscelânea de várias coisas, mas eu quero, no centro disso, falar um pouco de um projeto de sustentabilidade, de um mundo capaz de sobreviver a essa terra que você fala, essa plantinha que sofre tantos ataques. Essa semana, aquela jovem europeia, a Greta Thunberg, ela foi de novo convidada a falar num painel amplo sobre a questão climática e sobre as medidas que os governos tomaram ao longo da crise sanitária, a questão da pandemia. Ela, com aquela serenidade dela, quase que impassiva diante dessa situação toda, ela diz o seguinte: ela acusa os governos, acusa as instituições que trabalham a agenda do clima de serem oportunistas e de estarem fazendo um teatro, uma cena em torno da questão da pandemia para despistar a profundidade da crise, que ela não é só climática. E diz que os governos, eu acho que ela incluiu até o próprio Biden na observação dela, eles estão se passando por bonzinhos, mas eles sabem que eles estão favorecendo uma concentração do capital como nunca houve, e que durante a pandemia o capitalismo se rebobinou. O sistema financeiro global faturou muito mais. Quer dizer, a capacidade de enriquecimento interno do próprio sistema, ele ampliou-se em cima da miséria geral. Então, não é só aqui no Brasil que nós vamos ter bolsões de maior pobreza e exclusão e uma desigualdade gritante de quem vai ganhar muito dinheiro. Aqui mesmo, no nosso país, a gente sabe que tem algumas atividades econômicas que estão faturando demais, principalmente aquelas ligadas com logística. Durante a pandemia, foi constituído um grande consórcio de logística com vários sistemas, né, com vários modais, que vai desde ferrovia, portos, aeroportos e tudo. O pessoal está bombando, ganhando dinheiro como nunca. O pessoal do setor também do agronegócio, ele está ganhando tanto dinheiro que agora ele está se dizendo que ele é pop. O agro é pop. Antes eu pensava que pop era o Papa, o Francisco. Então, assim, as desigualdades vão se aprofundar no sentido de exclusão.
mas o capitalismo vai faturar. Então, o que a Greta está dizendo é o seguinte: esse mundo velho, no sentido de estruturas, ele precisa ser refundado. Não é só o Chile que quer refundar o mundo. A Europa também está reclamando, na voz dos adolescentes, da juventude, uma refundação do mundo. Quem dera que na América Latina, e principalmente aqui no Brasil, a juventude reclamasse essa mudança. Porque, por enquanto, a gente ainda está sendo governado pelo passado, no sentido de que o século XX ainda está determinando o que a gente faz hoje. Então, a gente precisa refundar. Obrigado. Quero agradecer a Ailton Krenak, gratidão pela tua participação, pelo teu trabalho, pelas tuas ideias, pela forma franca e direta de debater. Agradeço aqui a todos que nos acompanharam, aos jovens, estudantes, aos nossos colegas advogados, aos integrantes da OAB, e dizer que aqui é um espaço sempre aberto, que possamos ampliar esse diálogo. Muito obrigado. Viva!